Boa noite, igreja. Que a paz do nosso Deus, do nosso Senhor, esteja com todos vocês. Amém? Amém? Amém. Vamos ficar em pé? Eu vou ler uma passagem para vocês. Se encontra em Malaquias 4. Fala do dia do Senhor. Pois certamente ardente como uma fornalha, e todos os malfeitores serão como palha, e aquele dia que está chegando ateará fogo neles. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Não sobrará raiz ou galho algum. Mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo a cura com suas asas. E vocês sairão e saltarão como bezerros soltos em um curral. Depois, vocês esmagarão os ímpios, que serão como pó sob a sola dos seus pés. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrem-se da lei do meu servo Moisés, dos decretos e das ordenanças que lhe dei no Monte Horebe para todo o povo de Israel. Vejam, eu enviarei também a vocês o profeta Elias, antes do grande e temível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os corações dos filhos, e os corações dos filhos se voltem para os corações dos pais. E aí? Se não for assim, eu virei, então castigarei o povo. O seu coração está voltado para o seu filho, pai, mãe. Coração é vida. A sua vida está voltada para a sua família? Vamos abaixar nossas cabeças. Feche os seus olhos. Ore pela sua família. Querido amado Deus, Senhor de toda a criação, aqui estamos. Seus filhos, ó Deus. Seus filhos, feitos co-herdeiros pelo ato de Jesus Cristo naquela cruz, nosso Senhor. Ó Pai bendito. Somente pelo sangue de Cristo Jesus, Senhor, é que estamos aqui. Refeitos, renovados, reintegrados, ó Deus, à sua família. Família, Senhor, que o Senhor preza. Família, ó Deus, projeto criado por Ti, para manter o relacionamento do Teu povo. Ó Pai, ali entre a nossa família, com o nosso pai, com a nossa mãe, que ouvimos primeiro falar de Ti, Senhor. Ou com a nossa família que aqui está na Tua casa, que ouvimos, Senhor, falar de Ti, Senhor Deus. E nós Te agradecemos, ó Pai. Nós Te agradecemos, ó Deus, por cada pai que está aqui nesta noite, nesse dia que é comemorado,
Que esses pais sejam honrados, ó Deus. Sejam íntegros, ó Pai. Que o coração de cada um deles esteja na palma das tuas mãos, Senhor. E nós te louvamos, Pai maior. Nosso querido Paizinho. Obrigada por tantas provas de amor, Senhor. Tantas pequenas e grandes coisas o Senhor tem feito por nós, demonstrando o seu inigualável amor. Obrigada, Deus. Como pais e mães aqui nesse mundo, queremos seguir o teu exemplo, que não poupou nenhum esforço para reintegrar os teus à tua família, Senhor. Aqui estamos, ó Deus, te pedindo, ouve, ó Pai, a nossa oferta de amor e sacrifício, e que seja agradável ao Senhor. Prescruta, ó Deus, cada coração. Ouve, ó Pai, o interior do nosso ser. Mostra-nos, ó Pai, onde precisamos pedir perdão. Pelo quê? Muda-nos, Senhor. Em nome de Jesus, aceita o nosso louvor nesta noite. Amém. Vamos cantar uma música? Os irmãos podem se assentar, porque ela é nova. E assim que você perceber a melodia, se integrar, pode ficar em pé e cantar, tá certo? Ou quem já conhece? Pai, né? Dia dos Pais, da Ana Paula Valadão, nossa irmã, fez essa música para o pai dela, reconhecendo em Deus, agradecendo a Deus pela vida do pai. Amém? Pai, você me ensinou a amar a Deus. Pai, você me ensinou a amar o que Ele ama e a não ser nenhuma outra ambição na vida, e a não ser cumprir a vocação que Ele nos entregou. Que vocação é essa? De sermos servos, de sermos santos, de sermos simples, sempre verdadeiros, verazes, sermos mansos, de sermos mansos, de sermos mansos, perdoadores, de sermos livres, sempre valentes, com puro coração, com puro coração. Vamos lá, já dá para ficar em pé e cantar agora junto, vamos lá? Você me ensinou a amar a Deus. Pai, você me ensinou a amar o que Ele ama, a não ter nenhuma outra ambição na vida, a não ser cumprir a vocação que Ele nos entregou. Olá! De sermos servos, de sermos santos, de sermos simples, sempre verazes, de sermos mansos, perdoadores, de sermos livres, sempre valentes, com puro coração, com puro coração. Vamos mais uma vez, Pai. Pai, você me ensinou a amar a Deus.
me ensinou a amar o que Ele ama. Disse a não ter nenhuma outra ambição na vida, a não ser
nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz, tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós mais devagar. um caminho para Ele, onde possam me achegar Somente pelo somente sangue. pelo sangue. Oh, glória a Deus, Senhor. Glória a Deus. Nos faz. Que nos lava do pecado e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Você não precisa fazer nada. Só o sangue. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigo de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Quero ouvir, eu sou livre. Eu sou livre, Senhor. Erga a sua mão. Eu sou livre. Nenhuma algema, nada pode nos segurar. Nada além do sangue, nada além do sangue. Quero ouvir só nós. Igreja, você é livre. Só vozes. Eu sou. Erga a sua mão. Agradeça ao Senhor pela liberdade que Ele te dá. Pelo sangue dele, você não é preso a nada. Não existe nenhuma algema. Não existe nenhuma amarra te segurando. Oh, glória ao Senhor Jesus. Amém. De Jesus. Obrigada, Deus. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Obrigada, Senhor. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Seja louvado, Deus eterno. Seja, Senhor Deus, exaltado para todos sempre e sempre, pela liberdade que o Senhor nos dá. Você pode agradecer ao Senhor porque você não nasceu em um país como vários irmãos nossos não podem erguer as vozes como nós cantamos agora. Tem que cantar baixinho, embaixo, às vezes, no porão da casa ou numa gruta que encontram, porque não podem se derramar diante do Senhor como nós. Você pode louvar ao Senhor porque você não nasceu e não está ali preso numa cultura que o faz doente, servindo deuses, servindo monstros que pedem os filhos como oferendas. Glória a Deus, porque o entendimento da palavra Ele estendeu para nós, não porque nós mereçamos, não você nem eu não merecemos nada. Ele fez isso por amor a cada um de nós. Ele facilitou essa entrada no reino dele, porque Ele nos ama. Porque Ele nos ama. E às vezes a gente não leva a sério, porque é muito fácil. É só dizer, Jesus, eu te amo de todo o meu coração. Eu te aceito. Quero viver conforme o que o Senhor quer. Amar o que o Senhor ama. Ser honesto. Ser honrado. Ser manso e humilde de coração. Sangue de Cristo
é o nosso passaporte para a vida eterna. Amém? Glória a Deus. Amém. E quando você aceita essa marca, esse sangue, você passa a ser reconhecido por Deus como filho. Amém? Quero me apresentar a ti, ó Deus, te ofertar em louvor, me entregar, me derramar, os teus planos cumprir. Que possas achar em mim a voz que deseja ouvir. Toca o Espírito, abre os céus e enche o teu coração. Ser reconhecido, marcado por transformação, provado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os meus para a vida e para a morte. Não é fácil, não é fácil andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou do seu altar para servi-lo, ó Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou do seu altar para servir. Erga sua voz, fale ao Senhor. Quero me apresentar a ti, ó Deus, te ofertar em louvor, me entregar, me derramar, os teus planos cumprir. Que possas achar em mim a voz que deseja ouvir. Senhor, toca o Espírito, abre o céu, enche o teu coração. Ser reconhecido, marcado por transformação, provado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias, da vida e para a morte, eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são teus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou do seu altar para quero ouvir a igreja. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera. Canta, igreja, se derrama diante do Deus Todo-Poderoso. Canta, igreja, de novo. O Senhor conhece os que são seus, conhece cada um de nós. O Senhor conhece você, Leonardo. Me separou, me marcou no seu altar para servir, para servir. Me separou, me marcou para servir.
servir. teu altar. Para servir. Parou, me marcou. Para servir. Para servir. Amém. Amém. Seja louvado, Senhor. Amém. Podem sentar, irmão. Boa noite, irmãos. Não vou cantar, não. Eu gosto de uma passagem que fala que me parece um certo general, que a filha dele estava doente, e ele pediu, e ele foi lá falar com Jesus para que Jesus pudesse curar sua filha. Jesus, tá bom, eu vou até lá. Ele disse, não, Senhor, basta uma palavra e a minha filha será curada. Então, isso é fé, é acreditar. E eu estou aqui para... Eu tenho, vamos dizer assim, né, 2 problemas para aquelas 7 pessoas que vão levantar as mãos. Deus está falando com você para que você te ame. Talvez você vai pensar que não é com você. E aí você vai ter um problema que Deus vai insistir com você. Aí Deus também, ele pode te incomodar à noite, como ele tem comigo. Entendi. Walter, Helenice, João, né? Filho da Marisa. Quem mais que falou? O Sandro. Falta dois. Milena e o Eduardo. Então, meu irmão, se Deus, essa semana, além de você ter que estar orando, Deus pode até que te cobra mais para você orar mais também. Amém? Hoje é família, mas então tá bom, né? A Alícia, parece que ela quer cantar, né, Alícia? Graça e paz, irmãos, amém? Eu vim aqui contar sobre uma experiência que aconteceu essa semana comigo. Já tem um tempo que eu tenho pedido para o grupo pequeno que eu tenho participado, o grupo Timóteo, né, aos sábados, sobre o meu emprego. Eu estava trabalhando numa empresa, fui contratada para ser telemarketing, mas com mais um mês um pouquinho, eles me passaram para o setor de vendas da escola. E quando eu desci para o setor de vendas da escola, eu comecei a ver que tinha algumas coisas que estavam acontecendo ali que não agradavam a Deus. Eram desonestidade, mentira, mas até aí eu não estava participando, né? Eu via que acontecia, mas eu não estava sendo totalmente incluída nisso.
E depois de um tempo para cá, eu comecei a perceber que estava incomodando a questão de eu não ficar no meio daqueles que praticavam essas coisas, e também começou uma certa implicância, porque eu fui contratada para um horário em relação à lista da escola, e queriam que eu ultrapassasse meu horário, e eu comecei a ver que algumas coisas não estavam bem, né? E eu comecei a orar, pedir para o grupo estar orando, para que Deus me mostrasse o que eu deveria fazer. E quando foi semana passada, eu fui colocada numa situação muito constrangedora dentro da empresa por uma mentira, que eu tinha que confirmar uma mentira, né? E eu não confirmei, eu disse para minha chefe que eu não iria fazer aquilo, que eu não condizia com aquilo que eu acreditava, né? Aí quando foi domingo à noite, a mensagem falou comigo também, eu fiquei pensando, eu tenho que ser diferente, eu tenho que mostrar diferença, eu não posso aceitar aquilo na minha vida. E na segunda-feira eu fui trabalhar, ela novamente tentou me colocar numa outra situação, eu me recusei mais uma vez e ela disse para mim, Aline, desse jeito fica difícil. Se você não pode vestir a camisa da empresa, fica complicado. Eu disse para ela, não, a camisa da empresa eu não vou vestir mesmo, dessa forma não. Não, porque o Deus que eu acredito, ainda disse assim para ela, o Deus que eu acredito não tem como me abençoar eu me colocando nessa situação. E quando foi na terça-feira, eu fui trabalhar, tudo, aí eu percebi um clima meio estranho, aí a moça da administração me chamou. Ela me chamou, ela pegou e falou assim para mim, olha, Aline, infelizmente você está sendo desligada do quadro de funcionários da nossa empresa, não tem motivo algum, né? Mas eu sabia o porquê que era. Mas eu saí dali com o meu coração aliviado, e vieram até falar, Aline, não fique chateada. Eu falei, não, Deus abençoe a vida de vocês, eu agradeço a vida de vocês, e eu estou em paz, né? E eu comecei a ficar assim, falei assim, Senhor, o Senhor sabe que eu quero trabalhar, eu preciso trabalhar, então, mas eu quero que o Senhor me coloque num lugar em que eu possa ser diferente, que eu possa ser reconhecida por Deus, primeiramente, pelo meu trabalho. E eu liguei numa empresa que tinha me ligado há um tempo atrás, e ela falou assim para mim, Aline, vem aqui conversar, tal, e fui. Isso na quinta-feira. Aí na quinta-feira eu fui, fiz a entrevista, aí ela falou assim para mim, nossa, mas a vaga é para telemarketing, o teu perfil não é para telemarketing, o teu perfil é para supervisora. Aí eu falei, ela falou assim, você tem como você ir para Limeira fazer uma entrevista com o dono da rede de escolas? Eu falei, não tenho, né? E fui. Aí a primeira coisa, quando eu sentei na cadeira, eu pedi para ele me passar a metodologia da empresa, como que a empresa trabalhava, porque eu não queria que mais uma vez fosse a questão de mentira e tal. E ele me passou tudo, ele me explicou tudo e não tinha nada a ver com aquilo que eu estava fazendo. Aí ele pegou e falou assim para mim, olha, Aline, conversando com você, eu vejo em você uma pessoa diferente e eu não vou te contratar como telemarketing, de forma nenhuma, mas eu vou te contratar como gerente de vendas. E para mim foi assim um motivo de muita alegria, é uma experiência nova, eu começo amanhã, então eu peço que os irmãos estejam orando por mim, que é muita responsabilidade, mas eu sei que se Deus permitiu é porque Ele tem o melhor e porque eu consigo. Amém? Geração Alegria. Com esse mundo que prega mentira, que prega desonestidade, suborno, coisas erradas. Nós temos que ser fiéis ao Senhor, amém? Amém. Amém. Glória a Deus por isso. Senhor nosso Deus, obrigado por esse dia, que esse dia foi muito bom, que a gente ainda pode ouvir suas palavras. Que essa aula seja muito boa, que todo mundo fique bem, em nome de Jesus, amém. Boa noite, irmãos. Temos um problema. Eu acho que, Saulo, vamos ter que voltar àquela formação anterior. As crianças se confundiram. Tinha criança correndo para cá, correndo para lá.
perigo de acidentes. Nós somos igreja do Senhor Jesus. Nós não temos nenhuma fonte de recurso que não seja a fidelidade e o compromisso dos membros dessa igreja. E nesse momento nós queremos tomar a seguinte atitude: vamos cultuar ao Senhor, vamos adorar ao Senhor, dando a Ele do nosso dízimo, das nossas ofertas, não porque é uma obrigação, não porque é uma regra ou uma lei, mas porque Ele tem nos feito muito bem. E nós podemos agradecer a Ele dessa maneira, consagrando nossos bens e sustentando a obra que Ele nos deu para realizar aqui nesse espaço, na obra de missões, na obra de beneficência e tudo mais. Se você veio para o culto dessa noite pronto para adorar ao Senhor, o seu dízimo e sua oferta, eu quero convidar que você venha à frente. Quero convidar também que você traga a sua oferta de alimento, que vai ser transformadas em cestas básicas para sustentar, para abençoar outras vidas e famílias. Pode levantar do seu lugar e vir aqui à frente. Juliana, nos eleva a Deus em oração, abençoando esse momento. Meu Deus amado Pai, Senhor, muito obrigado, Pai, porque podemos estar aqui, Senhor, meu Deus, ofertando, ó Pai, não importa o valor, Senhor, mas sim o que vem dos nossos corações, ó Pai. Muito obrigado por essa oportunidade, Senhor, nos abençoa para que nunca venha nos faltar, Senhor, meu Deus, a nossa doação, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, abençoa cada um que está aqui, Senhor, e se houver alguém aqui, ó Pai, que deseja, Pai, estar exercendo esse ato e não pode nesse momento, ó Pai, que o Senhor esteja intercedendo, ó Pai, que o Senhor esteja agindo nessa vida, Senhor, para que portas se abram, para que bênçãos sejam derramadas, Senhor, meu Deus, para que esses irmãos tenham o prazer de estar aqui conosco, ó Pai, cultuando e ofertando a Ti, ó Pai. Muito obrigada. Em nome de Jesus, amém. Amém. Esse final de semana eu estou passando por uma experiência diferente. O meu computador se recusa a ligar. Depois de aproximadamente uns 15 anos, eu voltei a fazer um sermão escrito à mão. Foi uma sensação de retorno ao tempo. E por causa disso, eu quero pedir para uma pessoa de cada grupo pequeno vir buscar uma folha em branco, porque você vai anotar aqui o estudo que você vai passar no seu grupo pequeno. Os líderes presentes, venham, por favor. E se o líder não está presente, por favor, venha no lugar dele. Já que vai distribuindo para mim. Pelo menos eu tenho certeza que essas pessoas vão prestar muita atenção no culto nessa noite. Tem mais algum grupo pequeno que não pegou? Okay. O Tim? Alguém pegou por Tim? Abram suas Bíblias em Gálatas, capítulo 2. O estudo de Gálatas está mexendo muito comigo. A firmeza, a radicalidade, a ousadia de Paulo, as suas convicções, os seus valores, tem sido uma experiência de reflexão e de tomada de posição na minha vida. Um homem
e não abria mão daquilo que cria, do Evangelho de Jesus Cristo. E defendia esse Evangelho com a sua própria vida, como de fato, no final da sua vida, acabou morto ali em Roma, enforcado por Nero. Abram suas Bíblias em Gálatas capítulo 2. A você que nos acompanha pela internet, nós pedimos perdão porque tivemos problemas com a banda larga durante algumas semanas e não conseguimos transmitir, né? Agradecemos que você está conosco. Pode enviar seus pedidos de oração, que eles vão ser encaminhados para aqueles irmãos que vão estar intercedendo por você durante toda a semana. Então, envie o seu pedido de oração. A nossa irmã que está aí atendendo via internet vai anotar e passar para esses irmãos que vão estar intercedendo por você. Nós vamos ler o capítulo todo. Então, eu vou pedir uma ajudazinha aqui. Kleber, lê para a gente. Gálatas, capítulo 2. Vamos ler o capítulo inteiro. Pode ler devagar, tranquilo, para que todos possam acompanhar. Passados 14 anos, subi uma vez mais a Jerusalém. E nessa ocasião, em companhia de Barnabé, levando também Tito comigo. Rumei para lá por causa de uma revelação, e apresentei diante deles o Evangelho. Que ensina entre os gentios, fazendo, no entanto, em particular aos que pareciam mais influentes, para que de algum modo não corresse ou não houvesse me esforçado inutilmente. Mas nem mesmo Tito, que estava em minha companhia, foi obrigado a circuncidar-se, muito embora fosse grego. Essa questão foi suscitada devido ao fato de alguns falsos irmãos judeus terem se infiltrado em nosso meio, com o propósito de espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à condição de escravos. Contudo, nem por um momento cedemos ou nos submetemos a eles para que a verdade do Evangelho permanecesse conosco. E aqueles que pareciam ser influentes, ainda que o tenham sido no passado, isso não faz diferença para mim, pois Deus não julga segundo as aparências humanas. Esses que pareciam ser muito importantes, nada me acrescentaram. Ao contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a proclamação do Evangelho aos incircuncisos, assim como a Pedro aos circuncisos. Porquanto Deus, que operou por meio de Pedro como apóstolo aos judeus, da mesma forma operou por meu intermédio para o apostolado aos gentios. E quando reconheceram a graça que me havia sido outorgada, Tiago, Pedro e João, respeitados como sustentáculos, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé, e em sinal de comunhão fraternal. E concordemente ficou estabelecido que nós buscaríamos os não-judeus, e eles os circuncisos. Nos recomendaram apenas que não nos esquecêssemos dos pobres, o que também tenho me esforçado por fazer. Paulo cobra a coerência. Quando, porém, Pedro chegou a Antioquia, eu o enfrentei face a face, por causa da sua atitude reprovável. Porquanto, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele fazia suas refeições na companhia dos gentios. Todavia, quando eles chegaram, Pedro foi se afastando até se apartar dos incircuncisos, apenas por temor aos que defendiam a circuncisão. E os outros judeus, de igual modo, se uniram a ele nessa atitude hipócrita, de modo que até mesmo Barnabé se deixou influenciar. Contudo, assim que percebi que não estava se portando de acordo com a verdade do Evangelho, repreendi a Pedro diante de todos. Se tu, sendo judeu, vives como gentios, e não conforme a tradição judaica, por que obrigas os gentios a viver como judeus? Nós, judeus de nascimento, e não pecadores como os gentios, estamos plenamente conscientes, entretanto, que o ser humano não pode ser justificado pela prática da lei,
mas somente por meio da fé em Jesus Cristo. Sendo assim, nós também viemos a crer em Cristo, Jesus, a fim de sermos justificados pela fé em Cristo. De forma alguma pela prática da lei, porquanto é certo que por praticar a lei ninguém será capaz de ser justificado. Contudo, se buscando ser justificados com Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores. Será Cristo então ministro do pecado? De forma alguma. Ora, se procuro reconstruir aquilo que já destruí, provo que sou transgressor. Pois, por intermédio da lei, eu morri para a própria lei, com o propósito de viver tão somente para Deus. Fui crucificado juntamente com Cristo, e desse modo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa nova vida que agora vivo no corpo, vivo-a exclusivamente pela fé no Filho de Deus, que me amou e se sacrificou por mim. Não torne inútil a graça de Deus, porquanto, se a justiça pudesse ser estabelecida pela lei, então Cristo teria morrido em vão. Obrigado, Cleber. Pode deixar. A defesa de Paulo. Nesse capítulo, ele continua defendendo quem ele é, o seu lugar no meio dos apóstolos, o seu evangelho como um evangelho de Cristo. Nesse ponto específico, ele está defendendo que existe um único evangelho. Paulo, ele deixa bem claro que o seu evangelho, que aquilo que ele prega a respeito de Jesus, é a mesma coisa que os apóstolos pregam. Mas ele não procurou ficar pedindo permissão para os apóstolos, porque o que ele fazia era algo que Deus tinha colocado na sua vida. Era uma experiência dele com Deus. O próprio Senhor Jesus apareceu para Paulo. E ele passou 14 anos sem ir em Jerusalém, sem ter contato com os apóstolos. Aí aconteceu uma situação e ele teve uma oportunidade para falar com os apóstolos. E quando ele chega lá, ele sofre assédio daquele grupo de judeus que se converteram ao cristianismo, mas que não queriam abrir mão do judaísmo. Eles eram judeus e cristãos ao mesmo tempo. Essa busca desses homens era tentar manter o cristianismo nas rédeas das regras do judaísmo. E eles começaram a perseguir Paulo. Um dos companheiros de Paulo era Barnabé, judeu. O outro companheiro era Tito, um grego. E começaram a pressionar Paulo para que Tito passasse pelos rituais dos judeus, para se tornar também judeu. Porque na cabeça deles, sem lei, sem salvação. Não basta Jesus, é preciso também a lei. Guardar o sábado, circuncisão, evitar certos alimentos, etc, etc. Mas Tito já tinha sido aceito diante de Deus. E ele não precisava de mais nada. Tito já tinha passado por uma experiência de conversão, de mudança de vida. Ele era um servo de Deus. Paulo, observando essa questão, ele percebeu que o que estava em jogo era a questão da liberdade cristã contra a escravidão da religião judaica. É interessante que durante 2000 anos a luta tem muita semelhança. Eu e você, toda semana, passamos por experiências, por situações em que nós colocamos em jogo essa questão da liberdade cristã. Agora eu não quero nem falar de teologia da prosperidade, de outros movimentos de igreja, mas eu quero falar da nossa atitude, como nós tratamos a nossa própria fé, como nós praticamos a nossa fé na segunda-feira, na terça. Às vezes, nós estabelecemos pequenas regrinhas em nossa mente e cobramos as pessoas por essas regras. Olha, aquela pessoa está agindo assim e ela está bastante errada, provavelmente ela não é salva, provavelmente ela vai para o inferno. Aquela pessoa conversou com gente que não era de bem.
Essa semana um político falou isso porque uma candidata cristã conversou com uma pessoa de outro partido, ele já achou que ela já não era mais cristã, ele já julgou, condenou, mandou para o inferno e tudo mais. Mas só que o que esse político fez é o que a gente faz. Tem um vídeo, eu não trouxe, até pelas dificuldades que a gente está tendo, nosso computador está no conserto, computador da igreja, e esse vídeo é muito interessante. Tentem imaginar alguém cheio de tatuagens, de piercings, de brincos. Ele senta em um banco de praça. Ao lado dele, senta uma outra pessoa, de terno e gravata, lendo o jornal. E aparece assim uma frase no vídeo. Puxa, Deus está querendo que eu fale do amor dele para com essa pessoa. Mas eu não sei se eu devo falar. Como será que ela vai me receber? Será que ela vai entender que o amor de Deus pela vida dela? E vai aparecendo essa reflexão que o cristão está tendo nesse momento. Até que ele decide falar do amor de Deus. O cristão era o rapaz tatuado e com piercing, enquanto que o não cristão era a pessoa vestida de terno e gravata. Nós ainda julgamos as pessoas. E nem o fariseu e o publicano que chegam no templo, e o fariseu se vangloria da sua condição e o publicano confessa o seu pecado. Como nós somos preconceituosos. Quando as pessoas não encaixam no nosso modo de ver, às vezes a gente tenta usar a Bíblia para encaixar as pessoas dentro do nosso modo de ver. Mas se Deus quer salvar a pessoa com tatuagem ou sem tatuagem, desse jeito, daquele outro jeito, por que a gente vai impor regras? Você mesmo, como você se vê diante de Deus? Às vezes nós colocamos assim, olha, eu preciso orar e ler a Bíblia. Sem dúvida, é alimento, é necessidade do seu crescimento espiritual. Você precisa disso. Mas então eu tenho que orar durante 17 minutos e ler a Bíblia durante 13 minutos. Se eu oro por 15 minutos e leio a Bíblia por 11, eu passo o dia com sentimento de culpa. Eu não atingi o alvo. Deus não está gostando de mim hoje. Eu falhei com Deus. Nós criamos essas regrinhas. Pode ser não tão iguais a que eu acabei de citar, mas muitas vezes você passa a semana com sentimentos de culpa, sem tratá-los, porque você não cumpriu uma regrinha que você mesmo criou. Não está na Bíblia. Aliás, a gente pensa também assim, o domingo é o dia do Senhor. Se eu não vou na igreja no domingo, eu estou em pecado. Se você não passa todos os dias da sua semana na presença do Senhor, você está em pecado. Lembra? Acabou. Não é mais o sábado do Antigo Testamento. Jesus Cristo invadiu a vida. Ele está com você na hora... Cadê a Aline? Na hora que a Aline estava lá e a pessoa falou para ela, olha, Aline, minta. Aline, seja filha de Satanás. Compactue da maldade da nossa empresa. E a Aline disse, não, meu Deus, não permite que eu faça com isso. Aquilo é culto. Aquilo é momento de adoração. Aquilo é presença de Deus. Você tem dúvida disso? Você não tem Deus com você todos os dias da sua vida? Quando vem a doença, eu estou sentindo a presença de Deus agindo na minha vida. Mas olha, Ele está agindo todo dia. O Senhor Jesus quebrou a separação. Lembra o véu do templo se rasgando? Deus não está mais preso no templo. Em nenhum templo. E nós somos a igreja dele e representamos o Senhor Jesus por onde quer que passamos. Portanto, todo dia é dia de culto. Todo dia é na presença dele. Gente, como a gente precisa trabalhar isso. Você tem que estar diante do Senhor todos os dias. Porque senão você vai compactuar com a maldade desse mundo. Isso era a questão que Paulo via. Liberdade ou escravidão? Somos livres em Cristo, devemos seguir regras. Liberdade em Cristo é o verdadeiro tema dessa carta aos Gálatas. Paulo fora escravo da religião judaica
E agora ele percebia que a liberdade em Cristo era o grande marco da fé cristã. Era o diferencial. Eu não sou mais escravo, eu sou livre. Cantamos isso. Pelo sangue eu sou livre. Por causa da cruz eu sou livre. Por causa de crer em Jesus Cristo eu sou livre. Eu não estou mais disponível a regras da religião. Eu não estou mais preso nessa coisa feia, fechada, cheia de proibições que a religião é. Eu sou livre. Os judaizantes queriam que os cristãos tivessem menos liberdade, e mais escravidão, e mais regras. No encontro que Pedro teve com os apóstolos, ele apresentou o seu evangelho. Ele queria que os apóstolos ouvissem da boca dele. E os apóstolos fizeram duas coisas. Primeiro, não acrescentaram nada ao evangelho que Paulo pregava. Segundo, deram total aprovação. E eles fizeram um acerto com Paulo. Paulo, você vai pregar aos gentios. Você tem mais facilidade, um homem mais culto. E Pedro vai pregar para os judeus, porque é o povo dele, ele conhece intimamente o seu povo e pode anunciar o evangelho. A única coisa que eles pediram para Paulo é que não esquecesse da situação de pobreza que estava acontecendo ali na Palestina naquele momento. Aconteceu uma coisa, e Paulo cita isso como exemplo, para mostrar que ele não está aprisionado à pregação de outras pessoas, mas realmente Cristo era tudo na vida dele. Pedro foi encontrar Paulo lá na Antioquia, onde começou a igreja, onde pela primeira vez foi usado o nome de cristão. E Paulo cantou com aquele povo alegre, cheio de vida, refeição juntos vários dias da semana, e celebravam a Cristo, e celebravam a ceia do Senhor. E Pedro ficou entusiasmado e participava tal. Daí chegou alguns judeus lá de Jerusalém, enviados por Tiago, e Pedro ficou assim meio, bom, talvez não seja muito bom eu ficar junto com vocês, sabe por quê? Não, eu sou judeu, né? Vou pregar o evangelho para os judeus, talvez eu deva me abster um pouco. Barnabé, o companheiro de Paulo, entrou na onda e Paulo disse para eles, olha, vocês são hipócritas, porque o judeu prega que a gente nunca deve comer com gentio. É uma proibição. E vocês estavam comendo até agora. Agora, por causa de outras pessoas, vocês estão agindo com hipocrisia. Vocês não estão sendo coerentes com aquilo que vocês creem. Vocês se afastaram, agiram contra a própria consciência, agiram contra o evangelho. Essa atitude de Pedro, que foi fortemente contestada por Paulo, essa inconsistência, tem obscurecido o testemunho do evangelho durante toda a nossa história. Nós podemos olhar na região onde nós moramos. Várias cidades que tiveram a pregação do evangelho há muitos anos atrás. Os americanos que vieram aqui, que fundaram a Igreja Metodista em Piracicaba, a Presbiteriana e a Batista aqui na região de Americana e Santa Bárbara. Eles trouxeram o evangelho há muitos anos, mais de uma centena de anos. E nessa região há muita gente que não consegue acreditar no evangelho. E muitos cristãos antes de nós deram mau testemunho. Eu não estou falando de neopentecostalismo ou de qualquer outros grupos. Eu estou falando de batistas que foram desonestos nos seus negócios, que não pagaram suas dívidas, que não foram coerentes com a fé, que escandalizaram pessoas. Em Nova Odessa, há muitas histórias assim, aqui em Americana. Quanta gente, por causa da sua inconsistência, afastou pessoas do Senhor Jesus. Será que seu nome e o meu estão nessa lista? Será que nós temos sido consistentes, coerentes? Pregamos uma coisa e vivemos uma coisa? A verdade do Evangelho é única e imutável. Ela deve ser mantida, não negociada. Uma frase de Lutero. Lutero vai ser muito citado na pregação, foi citado no boletim pela Késia.
Ele fala muito sobre esse assunto. Lutero diz assim: agora, isso em 1520, mais ou menos. Agora, no que se refere à fé, devemos ser invencíveis e, se possível, mais duros que o diamante. Mas o tocante ao amor, devemos ser meigos e mais flexíveis do que a cana ou a folha que é sacudida pelo vento, prontos a nos submeter a tudo. No que tem a ver com amor, flexibilidade. No que tem a ver com a fé, a dureza do diamante. Não abrir mão das suas posições. Avalia você mesmo. Você tem vivido uma fé cristã baseada na liberdade conquistada por Jesus Cristo na cruz? Ou a sua fé é cheia de regras, cheia de religião? Irmãos, sejamos sinceros. Esse excesso de religião na nossa vida nos mata. Mata o evangelho que cremos. As pessoas olham para nós e falam: eu não quero viver uma vida presa. Eu não estou falando de pecados, eu estou falando de regras. Nós somos livres. Vivam a liberdade de Cristo. Creiam e pautem o seu comportamento por isso. Se nessa semana você ficar se sentindo mal porque você quebrou alguma regrinha que você mesmo criou, que não está na palavra de Deus, repreenda o seu coração. Seja livre. Desfrute da graça. E se você pecar algo que está na palavra de Deus, denunciado com pecado, seja livre. Confesse o seu pecado. Trate ele diante de Deus. Resolva-o. Não adie. Viva uma vida de liberdade. Os versos seguintes, eles nos dão algumas coisas interessantes. A justificação é apenas pela fé. Bom, vamos lembrar o que é as boas novas? Eu tenho repetido e vou repetir muito para que você não tenha nenhuma dificuldade. Quando alguém perguntar a razão da sua fé, que você possa expor com clareza e facilidade. Quais são as boas novas que cremos? Nós somos aceitos por Deus, o texto que lemos diz isso. Fomos aceitos de Deus, não pelas obras, mas por um simples ato de confiança em Jesus Cristo. Fé. Confiar. É assim que somos aceitos por Deus. Paulo usa uma terminologia meio dos julgamentos ali de Roma, e essa terminologia coloca umas coisas interessantes. Ele fala que nós somos justificados. E a primeira coisa que a gente tem que entender sobre sermos justificados é que isto é o oposto de sermos condenados. Quem é justificado é livre, é declarado inocente, é declarado justo. Você pode ir embora do tribunal. Você não vai para a cadeia. Você é livre. Você, quando confessa Jesus Cristo, quando você crê em Jesus Cristo, quando você confia em Jesus Cristo, você é declarado justo. Não deve mais nada. É inocente, sem culpa. A importância disso que estamos falando é tão grande que Lutero chegou a dizer que essa é a doutrina que transforma as pessoas em cristãos. Ok, orar é importante sim, louvar é importante sim, fazer as coisas certas é importante sim, mas o que define você como cristão é se você é justificado ou não, se você é declarado justo ou não. Essa é a grande questão. Você vir aqui na igreja não garante salvação. Você saber de cor a Bíblia inteira também não vai garantir a salvação. Você ser bonzinho não tem nada a ver com salvação. Mas se você confessa que Jesus Cristo, Filho de Deus, veio ao mundo e morreu no seu lugar, naquela cruz, você é justo. Você é salvo. Não por sua obra, mas pela obra dele. Isso é muito importante. É o centro daquilo que a gente acredita. Todos nós percebemos uma coisa. Há algo errado entre nós e Deus. Há algo errado entre nós e Deus. Não falamos a mesma língua. Temos consciência disso.
Deus é justo e nós não somos. Muitos optam por fugir disso. Sabe como as pessoas fogem dessa situação? Se tornam ateus. Eu tenho um problema com Deus que eu não consigo resolver. Então o que eu faço? Deus não existe. Eu resolvo o problema assim. Ele não existe. Né? Ou então, uma moda do século XXI é se declarar agnóstico. Quanto agnóstico tem nesse mundo? Eles nem sabem o que falam, o que significa isso, o que é a filosofia por trás disso. Se declaram agnósticos. Olha, existe alguma coisa, mas eu não tenho nada a ver com ela. Tem algum poder em algum lugar, mas deixa isso para lá. Ou então, algumas pessoas resolvem isso, sabe como? Se tornando religiosas, praticando regras. Aí eu faço tudo direitinho. Quantas vezes a gente vai falar de Jesus para alguém, a pessoa diz, eu não roubo, não mato, não minto, não faço nada de errado. Né? E a religião, praticantes da religião. Você é um praticante de religião? Ou você é justificado? Há um atrito entre nós e Deus. Os judeus achavam que resolviam isso com um esforço duro nas obras da lei. Olha, vamos nos esforçar, vamos guardar os 10 mandamentos. Pera lá. Não tem só os 10 mandamentos. Tem os mandamentos morais. Então tá bom, vamos guardar os 10 mandamentos e os mandamentos morais, mas tem também os mandamentos cerimoniais. Isso está tudo lá no Pentateuco. Vamos guardar então mandamento, moral, os 10 mandamentos, cerimoniais. Gente, a lista era mais de 1000 mandamentos para você guardar. Um detalhe. Deus deixou isso bem claro. Se você infringir você infringiu todos. Ok. Vamos esquecer os mandamentos cerimoniais e os morais. Os 10 mandamentos. Você consegue passar um mês, 15 dias, uma semana cumprindo integralmente os 10 mandamentos? Certamente que não. Então não é uma solução. Mas é interessante que isso é popular. Verdade. Algumas religiões que têm crescido muito são cheias de regras e as pessoas gostam das regras. Olha, eu vou me esforçar um pouco mais e eu vou conseguir. Resultado? Isso é impossível. A pessoa sempre falha. Aqui até aqueles votos que você faz, marido e mulher, pais e filhos. Olha, essa semana eu vou ser um marido melhor. Você muitas vezes não cumpre. Né? Por exemplo, se eu pedisse que todos os maridos ficassem em pé e se comprometessem, fizessem um voto aqui de lavar a louça essa semana, né? Isso agradaria muito as esposas. Amém? Maridos, não precisam lavar a louça nessa semana. Está tudo resolvido. Deixa para lá então. Olha, perderam a bênção, tá? Ok. Irmãs, as irmãs acabaram com o meu exemplo, viu? Ok, qual é a alternativa oposta a ser salvo pelas obras? A alternativa oposta é ser justo pelo Evangelho. Jesus fez tudo. Você não entendeu. Jesus fez tudo por você. Jesus fez tudo. Não tem mais nada a ser feito. Ele foi um homem obediente, perfeitamente obediente a seu Pai. E por causa disso, por ele ser puro, ele pôde assumir a nossa culpa. A culpa era sua, a culpa era minha. E ele assumiu em nosso lugar. Ele pagou o preço do pecado lá na cruz. O que nós devemos fazer? Jesus morreu por mim, agora eu tenho que dar o dízimo e ir na igreja todo domingo. Isso está na Bíblia? Você precisa fazer algo para ser salvo? Não, mas eu preciso fazer alguma coisa. Não tem. Isso tem que ter um custo. Não pode ser de graça.
Mas se Jesus fez tudo, o que falta fazer? Nada. Você tem consciência disso? Jesus fez tudo por você. E é de graça que Ele te dá essa salvação. Irmãos, eu acho que nós estamos ainda em um processo de aprendizado, porque vai chegar um dia em que a gente vai dizer a respeito da salvação, dizer que Ele fez tudo por nós, e nós vamos chorar. Eu posso ter vida verdadeira, vida abundante, de graça. Jesus fez tudo por mim. Nós podemos só responder a isso da seguinte maneira: nos reconhecer o nosso pecado, a nossa incapacidade de resolver o problema do pecado, arrepender dos nossos pecados, arrepender dos nossos anos de autoafirmação, arrepender dos nossos anos de justiça própria e confiar em Jesus para nos salvar. Compromisso, um ato de entrega total a Ele. Ok, vamos falar dos judaizantes. Judaizantes lá do começo do primeiro século, judaizantes dos tempos atuais. Mas essa história de graça, de que é tudo de graça, que não precisa fazer nada, não precisa, essa história de tatuagem, essas coisas assim, olha, essa doutrina da graça não pode ser pregada assim, porque ela vai enfraquecer a responsabilidade moral do homem. Os judaizantes de ontem, de hoje, fala isso. Não, olha, se é de graça, você está dizendo que pode pecar. Você está incentivando os jovens dessa igreja a pecarem. Vai sair todo mundo daqui e sair pecando feito um doido. Porque se é de graça, você não precisa fazer nada, está resolvido o problema. Se é assim, então por que eu preciso ser bom? Não preciso. Olha, a resposta de Paulo no verso 17 é: olha, queridos irmãos judaizantes, vocês são burros e não entendem nada do que eu estou falando. Porque o que eu estou falando, diz Paulo, é que nós somos justificados em Cristo. Esse em Cristo é toda a diferença. Sabe por quê? Existe uma pequena mudança. Quando você é justificado, você é justificado quando você é ligado a Cristo pela fé. Ligado a um relacionamento, a algo que une você e o Senhor. O que acontece quando você é ligado a Cristo? Você nunca mais vai ser o mesmo. Transformação. Não dá para ser como antes. Vida nova. Houve uma grande mudança. Foi rasgado alguma grande parte da sua história. O velho homem morreu. Começa a modificar toda a sua visão de vida. Pense no seguinte: o pecado gera morte. O salário do pecado é a morte. Essa é a lei. Quem peca, morre. Quem peca tem que derramar sangue. Eu estou sentenciado à morte. Você está sentenciado à morte. Cristo morreu em meu lugar, no meu lugar. Você é culpado e merece morrer. Se alguém morre no seu lugar, você não está mais debaixo dessa culpa. A lei acabou para você. Você está fora da jurisdição da lei. Alguém cometeu um crime, outra pessoa morreu no lugar dele, essa pessoa que cometeu o crime está morta pela lei. Alguém morreu no lugar dele, ele está morto. Se ele está morto, ele não está debaixo da lei. Nos Estados Unidos a legislação é interessante. Se alguém é condenado por matar alguém e não é a pessoa certa, a lei fica por isso mesmo. Termina o assunto. O verdadeiro culpado é inocente. Os absurdos da lei humana não tem nada a ver com o fato de que Jesus sabia e assumiu a morte no nosso lugar. Eu não estou mais debaixo da lei.
Eu estou fora da jurisdição da lei. E sabe o que acontece? Se eu morri, eu não vivo mais. Essa fé em Cristo me coloca como crucificado em Cristo, com Cristo. Eu não vivo mais. Não dá para viver mais a vida antiga. Paulo fala isso. Nós ressuscitamos para uma nova vida. O símbolo do batismo, morrer para esse mundo e viver para Cristo. Não mais eu vivo por meus esforços, mas pelos de Cristo. Novos desejos nascem no meu coração. Eu quero ser santo. Eu quero ter relacionamento com Deus. Eu quero ir para o céu prometido para os cristãos. Há alguém aqui assim? São tão poucos. Há alguém aqui que morreu para esse mundo, ressuscitou para Cristo, e durante a semana, por mais que você lute contra isso, com aquilo, mas há um desejo de santidade no seu coração. Há alguém assim? Há alguém aqui que quer ter um relacionamento cada vez mais íntimo com Deus, sentir Deus participando dos seus negócios, da sua família, da sua vida financeira, espiritual, emocional? Há alguém aqui assim? Há alguém aqui que quer ir de verdade morar em um céu prometido, cheio de cor, de luz e de vitória? Somos transformados. Ninguém vai sair daqui pecando. Sabe por quê? Se alguém sair daqui pecando, a gente vai saber que ele não é dos nossos. Ele não entendeu nada. Ele não foi justificado. Ele não morreu por pecado. Ele não ressuscitou para Cristo. Nós podemos pecar. Pode acontecer essa tragédia na nossa vida. Mas não queremos pecar. Nós caímos, mas com tristeza e arrependimento nos levantamos. Quando adolescente, eu ouvi uma música, falava, não, mas eu vivo, mas Cristo vive em mim, e depois eu descobri o texto bíblico. Paulo fala assim. Eu achei muito bonito. Legal, né? Paulo é um homem de Deus. Gente, que cara incrível é esse Paulo. Ele consegue não viver mais para ele, mas viver para Cristo. Não tinha que ser Paulo, né? Ele é diferente, um apóstolo. Mas, sabe o que eu descobri? Estudando a palavra de Deus, se você não fala o que Paulo fala, é porque você não é dele, porque você não tem parte com Cristo. Porque quem tem parte com Cristo diz nessa noite, em todos os dias, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Você pode repetir comigo? Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Abaixa a sua cabeça. Como isso vai ser verdade na sua vida essa semana? Como isso vai se materializar na sua vida essa semana? Que atitude você vai tomar? Para que de verdade as pessoas vejam Cristo e não você. Querido Senhor, somos pó. Eu sou pó, Senhor. Sou indigno. Não há bondade no meu coração, nem no meu ser, que me aproximem do Senhor. Se um dia eu criei e confessei o Senhor Jesus como meu Salvador e Senhor, se um dia eu te procurei, se hoje estou aqui junto com os meus irmãos te cultuando, foi obra tua, não minha, Senhor, que me trouxe aqui, para que eu pudesse entender e viver essa lição, de não mais viver pelas minhas forças, mas em nome de Jesus, deixar Cristo viver em mim. Ajude-me, Senhor, ajude meus irmãos que chegaram aqui da mesma maneira, a viverem uma semana em que esse versículo não seja apenas bonito, mas seja concretizado em carne e osso, atitude, e que as pessoas olhem para nós como aquele dono de empresa olhou para a Aline e reconheceu nela algo diferente.
o Senhor permita que as pessoas vejam Cristo em nós. No nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu respiro o Senhor Jesus, amém? Ele é o nosso respirar, Ele é o nosso fôlego de vida. Amém? Vamos lá, junto com a Anice. Vamos, fale isso para o Senhor. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Esse é o meu respirar. Esse é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. Bem suave. E esse é o meu pão. Vamos, igreja. E esse é o meu pão. Tua vontade, Senhor. Tua vontade. Feita em cada um de nós. Feita em mim. E eu nada sou sem ti, nada, e perdido estou sem ti, esse é o meu respirar, bem suave. Esse é o meu respirar. Esse é o meu respirar. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E esse é o meu pão. E esse é o meu pão. Vamos, igreja. E esse é o meu pão. Tua vontade, Senhor. Tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti, nada, Senhor, e eu perdido estou sem ti, vencido, quero ouvir a igreja, e eu nada sou. Eu nada sou sem ti. E eu perdido estou sem ti. Igreja, esse é o meu respirar. Só igreja, bem bonito. Esse é o meu respirar. Esse é o meu respirar. Esse é o meu respirar. Tua vontade, Senhor. Tua vontade feita em mim. Feita em mim. E esse é o meu pão. E esse é o meu pão.
e este é o meu pão. Tua vontade. Tua vontade feita em mim. E eu nada sou. Eu nada sou Sem ti. Sem ti. Perdido, Senhor. perdido estou Sem ti. Perdido sem ti. E eu nada sou sem ti. Nada. E eu perdida estou sem ti. Esse é o meu respirar. Esse é o meu respirar. Vamos a uma só voz dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Vamos lá, 1, 2, 3. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Última música, vamos cantar. Pai. Você me ensinou a amar a Deus. Pai. Você me ensinou a amar o que Ele ama. A não ter nenhuma outra ambição na vida. E a cumprir a vocação que Ele nos entregou. De sermos servos, de sermos santos, de sermos simples, sempre verazes, de sermos mansos, perdoadores, de sermos livres, sempre valentes, sempre valentes, com puro coração, com puro coração. Pai, Pai, você me ensinou a amar a Deus. Pai, você me ensinou a amar o que Ele ama.
Ia não ter nenhuma outra ambição na vida. Vamos lá, igreja, preciso de ajuda. Não sei. Entregou. Sermos servos, de sermos santos, de sermos simples, sem primeirases, de sermos mansos. Aê, glória a Deus. De zeladores, de sermos livres, sempre valentes, com puro coração, com puro coração. Pai, você me ensinou a amar a Deus. Pai, você me ensinou a amar a Deus. Amém. Amém. Geração Alegria? Boa noite, irmãos. É com alegria que o Geração Alegria vem entregar uma lembrancinha para todos os pais. Mas antes, a gente queria aqui homenagear um pai em especial, Beto. Vem cá. Deus é maravilhoso e Ele cumpre as promessas deles na nossa vida, né? Uma salva de palmas para Deus. Então, eu gostaria de pedir para todos os pais se colocarem de pé. O João Alexandre vai entregar do Beto. Seu primeiro dia dos pais, né, Betão? Agora, cada filho pode pegar a sua lembrancinha, entregar para o seu pai, depois volta para entregar para os outros papais. Pastor, fica de pé, pastor. Vai olhando o papai que está de pé, volta aqui para pegar mais. Ó, nessa lateral tem bastante papai aqui ainda em pé, ó. Todo mundo recebeu? Aqui, ó. Mateus, recebeu? Alguém ficou sem receber? Passar a palavra para o Beto. Fico agradecido para os irmãos que não sabem. Fiquei até domingo passado, a irmã Ana Paula, minha esposa, pediu para a gente sair correndo, que ela queria fazer o exame de gravidez, nem eu sabia, né? Aí nós chegamos, mas amor, nem cumprimentei ninguém e tal. Chegamos rapidinho, ela fez. Eu sentei na sala em casa, fiquei esperando, tomando um guaraná, comendo um biscoito. Daqui a pouco essa mulher começou a gritar no banheiro, eu não sabia se eu saía correndo, se eu ajudava, se eu... né? E ela glorificando, eu falei, mas o que foi, amor? Aqui, ela escondendo, mas aqui o quê? E eu tentando ver, acho que ela tá vendo, né, amor? Ela
Deixa eu ver, não, glória a Deus, sei o quê. Eu falei, amém, amém, né? Aí que eu vi lá o teste de farmácia, né, com os dois risquinhos, aí nós fomos pra galera, avisamos a família inteira, né? Você fui avisar a minha mãe, ela avisou a mãe dela. E assim, irmãos, depois ela vai dar o testemunho, eu não vou falar tudo que ela quer falar, mas são 11 anos, né, que vai fazer esse ano que nós estamos casados, e tanto eu quanto ela tínhamos problemas de infertilidade, né? Mas o nosso Deus não vê isso não, o nosso Deus é o Deus dos milagres, né? E tá aí para vir um Betinho ou uma Betinha correndo depois, né? Então a gente fica contente. Peço orações porque nós até tivemos alguns problemas. Ela teve um pequeno descolamento, então ela vai ter que ficar pelo menos uns 15 dias totalmente de repouso. Ela não pode levantar, até normalizar isso, né? E ela está tomando medicação, tudo tal, e nos assustou um pouco porque atacou muito forte a asma dela. De ontem para hoje ela teve que fazer 6 inalações muito fortes. Então, assim, nos assustou um pouco, né? Mas o que Deus deu, o homem não tira. Só Deus, né? Então, eu peço orações, tá? Amém, né, Cássia? Glória a Deus. Até a gente fica emocionado, né? Irmãos, o que eu vim falar aqui é outra coisa também. Sábado que vem é a nossa noite do caldo, tá? Então, eu gostaria de pedir a todos os líderes de grupos pequenos presentes, rapidinho, porque também eu preciso ir embora logo. Eu preciso pedir para todos vocês, líderes de grupos pequenos, dá um abraço na pessoa do seu lado, depois você corre aqui para o lado, porque a gente precisa conversar. E você que não faz parte do grupo pequeno e quer participar da Noite do Caldo, que vai falar daqui a pouquinho no Ibica News, a Noite do Caldo é em prol dos nossos missionários, tá, irmãos? Então vai ser no próximo sábado, a partir das 19 horas aqui na igreja. O irmão Shin com a irmã Karina, que eu não estou vendo, levanta a mão aí, Shin. Lá no fundo. Eles vão estar lá na frente vendendo os convites. Então você que ainda vai ser limitado, tá, irmão? Porque nós encomendamos as cumbucas, então é limitado. Acabou, a gente não vai poder abrir exceção. Então você que ainda não pegou, procure o final do culto para reservar o seu, tá? Tem os valores lá certinho, que é tudo em prol dos nossos missionários, tá? André e Juliana, Leandra, Rosana, José, Onésio e Delza e o pastor Nivaldo, lá do Sudão. Tá ok, irmãos? Então, rapidamente eu peço os líderes depois do Ibica News. Tá bom? Cássio? Vamos orar, terminando esse culto de hoje. Querido Deus, amado Pai, nós, ó Deus, agradecemos imensamente a oportunidade de termos estado aqui participando desse culto ao Senhor. Ó Deus, queremos, Pai, que o Senhor se alegre, ó Deus, com todo o nosso louvor, com o nosso coração, com a palavra que foi feita aqui, Senhor, falada. Todo entendimento, Senhor, tenha sido absorvido por cada um de nós. Que ao sairmos daqui, Senhor, para enfrentarmos a nossa semana, seja uma semana agradável e vivida diante de Ti. Vivida em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Quero também, ó Pai, em nome de Jesus agora, clamar pelas grávidas da nossa igreja. Pedir a Deus que o Senhor sustente a cada uma delas e principalmente a Paula, Senhor, que está tendo esse começo difícil, ó Deus. Em nome de Jesus, Senhor, que a tua mão poderosa esteja sobre o corpo dela, restaurando, curando, Senhor, transformando a sua respiração em algo maravilhoso, Senhor Deus. Que a Paula se sinta tão bem como ela nunca se sentiu em toda a sua vida. Que esse período de gravidez, Senhor, seja para ela um momento de refrigério, Senhor, sem dor, totalmente na paz, ó Pai querido. Em nome de Jesus, nós clamamos por isso. Clamamos por todas, ó Deus, que trazem em seu ventre uma nova vida dada por Ti, Senhor. Que seja, ó Deus, sempre honra e glória ao Teu santo nome. Cada uma delas, ó Pai. Senhor, das Tuas maravilhas, Senhor. E para ser honra e testemunho vivo do que Cristo tem feito em nossas vidas. Despede-nos, Senhor, nesta noite. Leva-nos para os nossos lares. Em nome de Jesus, em paz. Amém. Ibica News. Olá,
Boa noite. Boa noite, Alain. Boa noite, igreja. E no próximo sábado, às 19 horas, teremos o evento do Caldo Missionário, com várias opções de caldo, cachorro-quente e pipoca para as crianças. E também teremos sorteios de vários brindes. Compre já o seu convite com um líder de grupo pequeno ou com o Beto. Participe! Ajudar missões é uma delícia. E no próximo domingo, teremos a segunda entrega da oferta missionária da campanha Segurando a Corda. Aproveitem essa semana para orarem pelos nossos missionários, pela oferta que a igreja vai entregar ao Senhor e pela oferta que você vai entregar ao Senhor. E também no próximo domingo temos a consagração dos líderes dos grupos pequenos. Orem pelos nossos líderes. E essa semana o pastor Felipe e o Mateus estiveram na Igreja Batista Bethesda, em Piracicaba, conhecendo o trabalho dos grupos pequenos. Não é mesmo, Alain? É isso mesmo. E o pastor Ricardo deixou uma mensagem a toda a igreja. Vejam só. Olá, irmãos da Íbica. Aqui é o pastor Ricardo Kapler, da Igreja Batista Bethesda, em Piracicaba. A igreja tem 8 anos hoje e nós estamos trabalhando com os grupos pequenos, com as células já há 6 anos e meio. E as células têm sido uma estratégia de Deus para a comunhão, para o treinamento de líderes e principalmente para alcançar aqueles que não são da igreja. Hoje nós estamos aí com 80 grupos, iremos chegar aí até o final do ano, esperamos a chegar a 140 grupos. E a minha palavra para vocês, líderes que estão ouvindo esse testemunho, é que eu tenho convicção que Deus quer usar você de uma maneira muito especial para alcançar os seus amigos que não conhecem Jesus e de uma maneira maior alcançar a Americana. Por isso, continue, persevere, estejam com o seu pastor. Eu tenho convicção que a Íbica vai ser revolucionada através da presença de Deus, do poder de Deus, mas através dessa estratégia de alcançar as pessoas que não fazem parte da igreja. A igreja em células é uma estratégia bíblica, é uma estratégia de comunhão, e a minha palavra para você é que até mesmo nos momentos de desânimo, persevere. Deus tem um plano muito grande através da sua vida. Deus te abençoe. E essas informações estão disponíveis também no site da igreja e no Facebook. A todos os pais, um feliz Jesus Pais. Boa noite! Um forte abraço a todos os papais. Fiquem com Deus.